Olá, turma. Nossa correção de atividade 4, como a nossa conexão caiu, né, com o Google Meet hoje mais cedo e minha internet demorou muito para retornar, eu resolvi fazer essa gravação, tá, e disponibilizar aqui no canal. Mas qualquer dúvida ao final dessa correção que vocês assistirem, pode falar comigo, seja pelo sala de aula virtual ou pelo WhatsApp, quem tem meu contato, tá? Eu já fiz isso aqui já para adiantar, porque ficaria muito complicado a gente marcar um outro encontro, tendo em vista a semana toda cheia de vocês, né? E aí eu preferi adiantar dessa forma aqui, tá? Então vamos lá, seguindo aí, começando a nossa atividade 4, que teve como tema divisão celular, mitose e meiose. Na questão de número 1 fala o seguinte: analise a imagem a seguir. É correto afirmar que se trata da seguinte etapa do ciclo celular. Então, essa imagem aqui, ele está querendo aqui saber, a questão quer saber qual é a etapa do ciclo celular, tá? Em que etapa se encontra essa célula. Então, pelas características aqui, que a gente pode observar da estrutura do núcleo, essa célula ela se encontra na etapa de intérfase, que é aquela etapa inicial, né? Antes da meiose e antes da mitose, né? Tanto faz ou uma ou outra, sempre vai acontecer a etapa da intérfase, que é a preparação da célula para ela conseguir entrar no processo de divisão. Então, a etapa de preparação. Como é que a gente sabe que a célula está na intérfase? Quando a região do núcleo, né, começa a se desfazer, é uma característica da intérfase, a carioteca, que é a membrana nuclear, ela começa a se desfazer. Observe que a membrana nuclear aqui, ó, a carioteca, ela já está começando a ter espaços aqui, né, lembrando aqui, observando que ela está se desfazendo, vai sumir, e o material genético aqui está na forma de cromatina, tá? Não está naquela forma tão tradicional do material genético na forma do X, né? A forma de cromatina, eu trouxe essa imagem aqui embaixo para mostrar que, a depender do estágio em que a célula se encontra, o material genético pode se encontrar numa forma de filamento totalmente descondensado, que é o formato aqui, esse daqui do lado esquerdo, a cromatina com duas características, eucromatina e heterocromatina, ou a depender de em que estágio ela se encontra, quando ela entra em processo de divisão celular, né, lá na prófase, anáfase, metáfase e telófase, o cromossomo ele já se encontra nesse formato aqui, do filamento totalmente condensado, compactado, adquirindo essa característica mais visual que a gente observa. Então, essa imagem aqui refere-se à etapa da intérfase, que é a etapa mais longa do ciclo celular, né? Então, o ciclo celular ele é o momento em que a célula começa a se preparar a entrar em divisão, né? Seja pela etapa de mitose ou seja pelo processo de meiose. E a intérfase faz parte tanto de um quanto do outro. Com relação à intérfase, marque a alternativa incorreta. Então, a gente está procurando aqui a alternativa errada, tá, pessoal? Dessas frases aqui, já para adiantar, a afirmativa falsa é essa letra D, que diz: a intérfase é subdividida em 3 fases, a fase G1, a fase S, a fase G2 e a fase GAP, ou GAP. Já dá para perceber que aqui tem uma coisa errada, porque no início fala que são 3 fases, mas ele dá aqui a descrição de 4 fases e não 3, né? Mas eu trouxe essa imagem aqui para mostrar o seguinte a vocês, de maneira bem visual, como é essa fase. Deixa eu voltar aqui a questão. A intérfase sim é subdividida em 3 fases. A fase G1, fase S e a fase G2. Essa fase GAP aqui é o que torna a afirmativa incorreta, tá? As outras alternativas estão todas certas. E o erro dessa letra D é essa parte finalzinha. E a fase GAP. A fase GAP não é uma fase a mais. Na verdade, a fase G1 e a fase G2, ela é chamada também de gap. Tanto faz você usar a palavra G1 ou gap, tá? Então, vamos observar essa ilustração e tentar entender. A intérfase, a gente já falou que a intérfase é uma etapa de preparação da célula para ela entrar no processo de divisão, seja pela mitose ou seja pela meiose, que são os 2 tipos de divisão celular que nós já vimos aqui nesse conteúdo, né? Conforme o material que eu passei para vocês, as videoaulas que eu indiquei para vocês assistir. Então, entenda que esse ciclo, esse esquema, tá? Nós temos aqui a fase G1, observa aqui o cursor do mouse, temos a fase S e temos a última fase G2. Essas 3 fases aqui compreendem o processo, a etapa de intérfase. Quando a célula sai da etapa G2, ela vai entrar agora no processo de divisão.
que está aqui a letrinha M, que pode ser a mitose ou pode ser a meiose, vai depender de que situação a gente está falando, tá? Então vamos começar aqui, tá? Aqui o início do ciclo celular. A célula aqui, ela vai, esse processo todinho é intérfase. A intérfase na etapa G1 ou GAP1, o que é que vai acontecer com essa célula? A célula vai crescer, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro vai se duplicar, vai aumentar o volume celular, vai aumentar o citoplasma. Então, observe que a diferença dessa célula para essa aqui é o tamanho. Então, a célula cresce na etapa do G1 ou GAP1. Quando chega na etapa S, acontece a síntese de material genético, ou seja, a replicação do DNA. Então, aqui eu tinha 2 cromossomos, 2 tracinhos, tá vendo? Aqui representa, cada tracinho desse é um cromossomo. E aqui agora eu vou ter um total de 4 cromossomos, tá? Então, aqui duplicou. Então, a fase S é a fase mais importante aqui da intérfase, que é a fase em que a célula ela duplica seu material genético. Quando terminou de duplicar, sintetizou o material genético, DNA, a célula vai para a etapa G2, que é chamado também de GAP2, tá? Ou GAP2, como queiram falar. Nessa etapa de G2, a célula vai começar a se preparar para entrar no processo de divisão, seja mitose ou meiose, tá? E aí ela sai desse ciclo e cai aqui na mitose ou na meiose. Então, basicamente, isso aqui representa o resumo da intérfase, tá? A intérfase é dividida em G1, fase S e fase G2. Lembrando que essa fase aqui, a intérfase, né, que é organizada nesses 3 pontos, é a fase que tem uma maior duração, é a fase mais longa de uma divisão celular. Ela leva em torno de 23 horas, a média, dependendo da célula, pode levar até mais. E a mitose ou a meiose em si, que é o que vai acontecer depois que a célula sai de G2, é a fase mais curta, ela leva em média de 1 hora, meia hora, 30 minutos a 1 hora no máximo, tá? Então, existe uma estimativa de que a fase G1 leva em torno de 9 a 11 horas, a fase S leva em torno de 8 a 11 horas, e a fase menor aqui, que é a G2, pode levar em torno de 4 a 5 horas, tá? E aí, o processo de mitose e meiose é o menor que acontece. Na terceira questão, tem: segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, as células cancerosas multiplicam-se de maneira descontrolada mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua volta, invadindo-o. Geralmente, elas têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células forma os tumores malignos. Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns dão metástase mais rápidas e mais precocemente. Outros o fazem bem lentamente ou até nem fazem. Então, aqui foi um texto extraído lá do Instituto Nacional do Câncer, e a pergunta é: o processo de multiplicação dessas células, essas células cancerígenas, né, que geram os tumores, seja ele maligno ou benigno, a multiplicação dessas células ruins, vamos assim dizer, acontece através de qual processo? Mitose, metástase ou meiose? O correto é mitose. A gente tem que lembrar qual é o objetivo da mitose, né? A mitose ela tem função de crescimento, reparação de tecido, cicatrização, multiplicação da célula de acordo com a necessidade do corpo, né? A meiose não, a meiose ela só tem a função de que a célula se divide somente com 2 objetivos: ou a formação de gametas nos animais, que é o caso do espermatozoide e óvulo, ou dos esporos, né, que está lá nos vegetais, são células reprodutoras. Fora isso, né, fase de crescimento, multiplicação da célula porque reparando um tecido que está lesionado, um osso que está quebrado vai precisar regenerar, tudo isso é processo de mitose. E o câncer é exatamente isso, pessoal. O câncer ele tem vários fatores, né? Existem vários estudos aí, com certeza também em andamento, não conclusivo, mas já foi comprovado assim que vários fatores estimulam, né, a proliferação dessas células cancerígenas. E, obviamente, que fazer aqueles exames preventivos de tudo, né? Não só o homem quanto a mulher, para descobrir precocemente. Porque quando a pessoa descobre a presença de uma célula maligna, né? Uma célula cancerígena logo no início, é fácil de fazer um controle, de fazer um tratamento, né? Seja por radioterapia ou quimioterapia. Agora, quando essa célula cancerígena ela acaba se multiplicando em outras partes do corpo, ela cai na corrente sanguínea e vai parar em outros lugares, que é o caso da metástase, né? Metástase é o processo em que essa célula ruim, essa célula maligna, ela acaba
se proliferando em outras áreas do corpo, diferentemente daquele local que ela foi originada. Isso é grave, né? Isso aí mostra, assim, uma situação de uma pessoa que está num estágio de câncer bem avançado, tá? Obviamente tem tratamento, só que a gente sabe que é muito mais difícil de controlar. Mas a nossa resposta aqui é a letra A, mitose, tá? Lembrando que tem alguns fatores que desenvolvem, né, o câncer, além do genético, tem os fatores externos, né? Exposição a substâncias químicas, como é o caso do álcool, de drogas, alimentos muito industrializados, alimentos totalmente contaminados, por agrotóxico, por exemplo, tem muitos estudos falando sobre isso. Exposição à radioatividade, né, a substâncias químicas, como os metais pesados, entre outros fatores, né? Isso aí é um estudo assim que os cientistas vêm desenvolvendo cada vez mais, ainda não é conclusivo, mas quanto a isso a gente já tem esse conhecimento. Na questão 4 diz que a figura aqui mostra uma célula numa fase da mitose, tá? Só não diz qual é. A fase mitótica retratada na figura é denominada de quê? Então a gente sabe que a mitose é aquele processo em que uma célula origina duas geneticamente idênticas a qual aquela originou, que a gente chama de célula mãe, né? Só teoricamente, só para ter uma referência. Então, uma célula forma duas geneticamente idênticas, com o mesmo número de cromossomos. Pois bem, só que nesse processo, até chegar a se transformar em duas, tem várias etapas, né? A etapa de prófase, primeiro tem a intérfase, né, que é a preparação que a gente já viu lá na questão de número 1, mas depois da intérfase aí vem a prófase, anáfase, prófase, anáfase, metáfase e telófase, desculpa, tá? É exatamente nessa ordem, conforme o material que eu disponibilizei para vocês. Essa figura mostra a etapa de metáfase, tá? Por que metáfase? Porque os cromossomos, eles ficam alinhados ao meio, tá? Um em cima do outro. Você poderia ver assim, ou poderia ver assim, um lado a lado. Vai depender de que posição a célula está sendo mostrada para você, tá? Então, eu poderia inverter essa imagem, girar, e aí você vê os cromossomos alinhados lado a lado e não um em cima do outro, tanto faz. Eles estão aliados numa região que a gente chama de plano equatorial, tá? Da célula. Essa é a característica da metáfase. É o momento que os cromossomos estão se alinhando para depois eles se separarem metade para cada polo da célula, né? E aí entrar na outra fase, que é a fase de anáfase. Mas essa fase aqui é a fase de metáfase. Na quinta, diz que ao final dos processos de divisão celular, verifica-se uma etapa conhecida como citocinese. O que é que acontece nessa etapa de citocinese? A gente está falando na parte do final, né? Tanto da mitose quanto da meiose existe o processo conhecido como citocinese. O que acontece? No citocinese acontece a divisão do citoplasma. A citocinese é um fenômeno que acontece na etapa da telófase, que é a última etapa, tanto da mitose quanto da meiose. Ao final, depois de toda a movimentação dos cromossomos, das organelas, de todo o fuso mitótico ser feito e desfeito, as células vão se dividir em duas partes, né? Elas se quebram ao meio, mas isso depois de já ter formado todas as estruturas internas. E aí o citoplasma ele vai se dividir ao meio para separar-se e cada lado formar uma nova célula. Essa divisão do citoplasma, como está mostrando aqui, ó, na imagem, é chamada de citocinese. E isso só acontece na etapa da telófase. Cuidado, citocinese não é uma etapa da divisão celular. Citocinese é um fenômeno que acontece na etapa de telófase, tá? Nos seres humanos, a meiose relaciona-se com o quê? E aí eu falei isso, eu acho que na questão de número 2, se eu não me engano já. Então, você tem que estar bem claro esse assunto, no mínimo, mesmo que vocês não lembrem, gente, os nomes das etapas, mas ao menos vocês têm que ter conhecimento e lembrar qual é o objetivo da meiose e qual é o objetivo da mitose. Nesse caso aqui, a meiose tem a função de produção de gametas, tá? Meiose sempre vai ter a função de originar células reprodutoras, ou seja, gametas. Quem são os gametas, né? Quem são as células reprodutoras no corpo humano? Espermatozoide no homem e óvulo na mulher. Nos animais a mesma coisa. Nas plantas, a meiose vai acontecer para formar células reprodutoras também, só que essas células reprodutoras são chamadas de esporos, tá? Nos vegetais. Fora isso,
qualquer outra divisão celular que aconteça no corpo humano, dos animais ou das plantas, se não for para formar células reprodutoras, se for para formar qualquer outra célula para reparar a pele que foi queimada e precisa regenerar, precisa formar aquela casquinha para ela cicatrizar, é mitose. Quebrou um osso, precisa colocar o gesso para deixar o osso e colar nas extremidades um do outro, e vai levar um tempo, é mitose, tá? O bebê está se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, está crescendo, né? Vai passar os 9 meses ali dentro, depois que nasce continua crescendo, aumentando o tamanho, as células estão se dividindo por mitose, tá? E aí eu trouxe aqui o esquemazinho, só resumidamente, a mitose é sempre uma célula diploide, vai gerar 2 células também diploides. Se esse processo acontecer com uma célula haploide, as 2 células finais serão haploides também. Lembrando que uma célula diploide, que é chamada de 2N, é o símbolo, é aquela célula que tem um número total dos cromossomos daquela espécie, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando uma célula humana, nossas células diploides dos humanos, temos 46 cromossomos, com exceção dos gametas. Então, dentro do corpo da mulher, os óvulos não são células diploides, são células haploides, só tem a metade do número de cromossomo, ao invés de ter 46, vai ter 23. A mesma coisa no homem. No homem, as células haploide dele são os espermatozoides. Todas as outras células são diploides. Por que os espermatozoides são haploides? Só tem metade, do mesmo jeito que a mulher. Porque quando juntar metade de um com a metade de outro, forma o total. Então, quando tem um conjunto cromossômico total da espécie, a gente fala que essa célula ela é diploide. Quando só tem a metade do cromossomo da espécie, a gente fala que é haploide, representado pela letra N. Então, veja que aqui na meiose, nesse esquema, uma célula diploide formou 4 células haploides. E essas 4 aqui carrega metade do número de cromossomos da célula original, por isso que ela é haploide, e o material genético é diferente daquelas que originou, devido a um fenômeno que eu vou falar um pouquinho lá na frente. Já na mitose, as células filhas aqui, as duas, elas são geneticamente idênticas à da mãe e têm o mesmo número de cromossomos. Na questão 7 fala que as células animais se dividem por processo de divisão celular. Essas divisões podem ser por mitose ou meiose, já falamos sobre isso. Há diferenças significativas entre essas duas formas de divisão. Observe a imagem a seguir, que representa uma fase da divisão celular, a partir de uma célula 2N igual a 4. O que significa esse 2N igual a 4? Significa dizer que a célula que entrou em divisão é uma célula diploide, e o total de diploide dessa espécie, que a gente não sabe qual é igual a 4. A célula diploide humana é 46, dessa espécie aqui é igual a 4, não sei que espécie é. Porque cada espécie de ser vivo, gente, tem um total de cromossomos, né? Não é igual um ao outro, a gente tem uma quantidade diferente, pode ser mais, outros pode ser menos. Então, as células diploide desse indivíduo, que a gente não sabe qual é, dessa espécie, é igual a 4. Se eu pergunto a você, qual é o valor das células haploide desse indivíduo? Se a diploide é 4, tem total 4 cromossomos, as células haploide tem que ter a metade. Tem que ter 2 cromossomos. Então, vamos dizer que seja um animal que foi descoberto na Amazônia, tá? Se for coletado os espermatozoides do macho e os óvulos da fêmea, vão verificar que as células deles lá dentro, não é célula diploide, é haploide, vai ter apenas 2 cromossomos e não 4, porque são células reprodutoras. Mas voltando aqui, a questão quer saber, essa imagem se refere a qual fase dessas alternativas aqui de divisão celular desse indivíduo? A gente tem que observar a posição dos cromossomos, tá? Sempre, para saber se a fase é de prófase, de anáfase, de telófase e metáfase, né? Então, aqui os cromossomos estão alinhados no plano equatorial, no equador. Igual a outra questão que a gente já falou, a antepenúltima, tá? Só que a gente sabe que quando tá alinhados ao meio, é sempre metáfase, né? Aí, nós temos 3 alternativas aqui de metáfase, letra C, D e E. Então, eu já excluo letra A e já excluo letra B, porque a anáfase, os cromossomos estariam já em posições opostas, tá? 2 estaria do lado de cá e 2 do lado de lá. Não, eles estão todos alinhados aqui. Então, tem que ser metáfase. A pergunta é, metáfase de quê? Metáfase da mitose? É metáfase 1 ou 2 da meiose, tá? E para isso é necessário que você já tenha lido, assistido a videoaula lá da divisão celular meiose, porque senão fica difícil de você compreender nesse momento só de correção. Essa alternativa aqui, a nossa resposta vai ser metáfase 2 da meiose. Por que 2, professora? Porque se fosse metáfase tanto da mitose
Quanto à metáfase 1 da meiose, o total de cromossomos aqui deveria ser igual a 8, porque lembre que lá na intérfase o total de cromossomos é duplicado lá na fase S da intérfase, né? Então aqui eu tenho 4 cromossomos, é o total inicial, e aqui o total final eu também tenho aqui, tá? Então, nesse caso aqui, tem que ser metáfase 2 da meiose. Por quê? Porque na metáfase 2 da meiose, o total de cromossomos é igual ao inicial, porque ele já dividiu e já separou, tá? Então, por esse motivo, vai ser a nossa alternativa a letra E. Na questão 8, diz que o Brasil possui um grande número de espécies distintas, entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos por uma imensa complexidade e distribuída por uma grande variedade dos ecossistemas. Até aí, ok. Aí vem o enunciado. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinada onde? Em que situação? Eu vou colocar aqui a resposta e vou trazer a imagem para ficar mais fácil de você compreender. Essa troca de segmento é determinada na recombinação genética lá durante a formação dos gametas, exatamente na meiose, como está mostrando aqui, como está falando aqui no enunciado. Recombinação genética, troca, permuta genética é a mesma coisa que uma palavrinha que as questões trazem bastante quando fala de meiose, uma palavrinha chamada de crossing over. Observe aqui essa imagem. O crossing over é um fenômeno que acontece quando a célula está em divisão por meiose, somente em meiose acontece o crossing over, vocês vão entender o porquê, tá? Então, quando a célula tá na divisão celular do tipo meiose, quando ela está na prófase 1, logo no iniciozinho, os cromossomos, eles se alinham lado a lado, em pares, e eles trocam pedaços. Observe aqui, ó, tem esse vermelhinho e esse azul, para ilustrar melhor por cores. Quando eles trocam um pedacinho dos braços, que a gente chama de cromátides, né? O que acontece? Eles se separam e eles se tornam diferentes. E cada um deles vai originar uma nova célula, daquelas 4 no final da meiose, tá? Só que observe que todos eles serão diferentes da célula que originou. Observe essa imagem aqui, eu tenho um cromossomo vermelho e um cromossomo azul. Ele entrou em divisão celular por meiose, passou pela prófase 1, fez crossing over, separou tudo bonitinho e no final tenho 4 células haploides, né, com metade do número do anterior, porque no início eram dois cromossomos e no final cada célula só tem um, porque lembre que na meiose ela se reduz pela metade, né? E observe que os cromossomos, eles têm pedaços diferentes, pelo menos 2 dele. Observe esse vermelho aqui, tá com um pedacinho azul, ele pegou uma característica do colega aqui, e esse azulzinho pegou um pedacinho do vermelho. Isso é chamado aqui, isso aqui vai gerar uma situação chamada de variabilidade genética, tá? Cada um desses óvulos ou cada um desses espermatozoides, né, se for no corpo do homem ou da mulher, vai ter características diferentes. Quando eles forem fecundados ou fecundar o outro gameta, vai gerar indivíduos diferentes. Daí, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe nunca são iguais, né? Nunca. Então, por exemplo, se você tem uma irmã mais velha ou uma irmã mais nova, por mais que o pai e a mãe sejam igual de vocês, vocês não são iguais. Pode até se parecer, mas iguais nunca, né? Eu tô falando principalmente na parte de características genéticas, não é só física, né? Não é só questão de cor de pele, cabelo, altura, olhos, não é somente isso, mas é características diferentes também do organismo, de características da personalidade, né? Porque na hora que acontece esse crossing over aqui, ó, os genes que determinam algumas características, eles são trocados uns com o outro. E isso vai fazer com que os indivíduos se multipliquem, se reproduzam e sempre originem indivíduos diferentes entre si. Diferentes entre si quando a gente compara-se com o pai e com a mãe, para não gerar clones. Porque se não fosse esse fenômeno do crossing over, os indivíduos que fossem ser formados, né, serem formados a partir desses gametas aqui, masculino e feminino, seria tudo igual, seria tudo clone, não teria variabilidade genética. Então, a variabilidade genética é a diversidade de indivíduos diferentes entre si dentro da mesma espécie. Isso faz com que a espécie se mantenha viva, ativa e não entre em extinção, né? E o número também de doenças e problemas relacionados à genética também reduz bastante.
tá? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa lá um recado, uma mensagenzinha lá no sala de aula ou fala comigo no WhatsApp, que eu vou orientando vocês, tá? Um abraço.